que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Tessalônica. Capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 ao 10. Vamos ler todo o capítulo para nossa rápida meditação. Vamos ler em forma de classe. Eu vou ler o versículo 1 e a igreja vai ler os versículos pares até o versículo 10. 1 Tessalonicenses 1, dos versículos 1 ao 10. Nós vamos ler do 1 até o 10. Bíblia? Essa é uma das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreve. E essa epístola é muito interessante, porque ela fala de coisas muito importantes. Ela fala a respeito de fé, ela fala a respeito do amor, ela fala a respeito da esperança. E isso é algo que está sempre relacionado nas cartas que o apóstolo Paulo escreve. Vamos ler. Amém. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2 da igreja. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E com muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo e Espírito Santo. De maneira que fosses exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Vamos ler todos juntos 10. Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Amém. Senhor Deus, aqui foi lido, Pai, a tua palavra. Deus, eu te peço que, ó Senhor, a tua palavra venha sair como uma profecia para os nossos corações. Que ela venha, ó Senhor, nos exortar, nos edificar e nos consolar na noite desse dia. Pai, toma nas tuas mãos cada irmão que aqui estão, aqueles que ainda hão de chegar, seja com cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém e amém. Bem, hoje nós vamos falar dessa carta. Uma carta que o apóstolo Paulo envia aos crentes de Tessalônica, que era uma importante cidade na Mesopotâmia. Mesopotâmia, para quem não sabe, era a região praticamente da Babilônia, daqueles lados onde foram, praticamente onde começou todo o ciclo da religiosidade antiga. Naquela questão, a Mesopotâmia era o local, por exemplo, onde nasceu grandes personagens que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, Abraão era um cidadão da Mesopotâmia. Por exemplo, Jó também era um cidadão da Mesopotâmia. Então, a Bíblia ela é relacionada com essa região, que era a região muito conhecida. Hoje, ela é conhecida como Salônica, uma cidadezinha que perde apenas para Atenas, na Grécia. E Paulo, ele tem um grupo de cristãos, de servos de Deus, que habitavam nessa localidade, e Paulo escreve. E quem está juntamente com Paulo é dois de seus principais companheiros, que era Timóteo e Silvano, que é um nome derivado de Silas. Silas, na realidade, Silvano era um nome mais latino do próprio Silas, aquele mesmo Silas que esteve na prisão louvando a Deus juntamente com o apóstolo Paulo. Então, quando ele vai fazendo essa saudação, ele fala do nome de Silvano, ele fala do nome de Timóteo e escreve a igreja de Tessalonicenses, chamando aquela igreja de Igreja de Deus. A igreja de Deus que estava ali naquela região. Então, o que nós aprendemos é que a igreja, ela pertence a quem? Pertence a Deus. Por mais que Deus levante homens para administrar, a igreja não pertence ao homem. O homem não é fundador da igreja. De vez em quando a gente tem a besteira de dizer, vou fundar um ministério, vou fundar uma igreja. Meu irmão, homem não funda a igreja. Homem começa uma igreja que já foi fundada por Jesus Cristo. Então a igreja ela não tem fundamento humano. A igreja ela não tem fundamento de homens. A igreja ela é fundada literalmente por Jesus Cristo, está sobre administração de homens que pregam o evangelho, mas ela em si pertence a Deus. Ela não pertence ao homem. Então você não pode dizer, a minha igreja. A gente tem o defeito, né? Hoje eu vou para a minha igreja. Você tem igreja? Nós não temos igreja. Nós vamos para a igreja de Jesus Cristo. A igreja que pertence a Jesus Cristo para cultuar a Jesus Cristo. Nós não saímos de casa para vir para aqui para prestar um culto a homens. O que, infelizmente, muita gente tem feito no século XXI, cultuando homens. Você quer ver os homens ser cultuados? Por exemplo, tem gente que é famosa, gente que tem nome. Por exemplo, se você fizer um trabalho aqui, convidar um pregador desse aí de mídia, isso aqui não tem como fazer um culto aqui como pregador de mídia, porque o local é pequeno, tem que ter um local maior, uma quadra, um lugar bem mais extenso, porque muita gente vai sair de casa, deixar de ir para o culto da igreja que ele está,
da congregação para poder vir ouvir um homem falar. Olha aí. Isso é chamado de também idolatria. E se tem uma coisa que crente é idólatra. Aí você fala, que isso, meu irmão? Você está chamando os crentes de idólatra? São. O crente idolatra homem. É só alguém chegar aqui e fazer um milagre em nome de Jesus, e o pessoal fala, todo mundo vai fazer fila para que ele bote a mão e ore. Isso é um tipo de idolatria, porque eles não estão nem aí para quem operou o milagre, que é Jesus. Eles querem que o homem ore e aconteça o milagre. Isso é um problema muito grande, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A igreja pertence a Deus. Então, quem faz milagre na igreja é Deus. Quem opera maravilha na igreja é Deus. Quem distribui os dons na igreja é Deus. Não são os homens. Os homens, eles começam muito bem, mas eles podem cometer erros, eles podem fazer coisas erradas, eles podem se corromper no caminho, eles podem começar muito bem e no caminho se corromperem. Então, é bom nós entender que essa carta ela é escrita pelo apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, no começo, ele era chamado da Bíblia como Saulo de Tarsis. Então, ele era simplesmente um jovem aprendiz do farisaísmo. Ele era um dos frequentadores da sinagoga e provavelmente um grande estudante da lei. Ele conhecia a lei, os recursos judaicos, aquilo que era ensinado dentro do judaísmo, Paulo conhecia, porque Paulo aprendeu com os homens que ensinavam. Ele era um fariseu. E por ele ser um fariseu, ele era conhecedor profundo das leis, principalmente as leis judaicas, que era mantida na memória dos judeus, porque os judeus viviam de uma forma que eles não tinham a sua liberdade, eles tinham a sua memória. A sinagoga era um local onde eles se reuniam para fazer a sua oração e meditar na lei. A única coisa que os judeus meditavam era na lei e nos profetas. Então, por isso que há uma certa dificuldade para um rabino judaico ortodoxo, porque o que acontece? Hoje existe a religião judaica messiânica, que os judeus em si, os judeus ortodoxos, não reconhecem como judeus, porque eles só reconhecem como judeus aqueles que são apenas praticantes da lei e dos profetas. Porque os judeus messiânicos, eles esmiuçam o Novo Testamento. O judeu ortodoxo não crê nas escrituras do Novo Testamento como inspiradas. Para ele, o Novo Testamento não tem fundamento de inspiração. Então, eles não creem em nada que relaciona a Bíblia do Novo Testamento, até porque foi escrita em grego e para eles algo que tinha que ser reconhecido tinha que estar escrito no idioma oficial deles, que era o hebraico. Então, os judeus ortodoxos, eles não aceitam o Novo Testamento, apenas a lei e os profetas. Eu já falei algumas vezes aqui sobre a questão da lei. A lei na nossa Bíblia, e também a lei para o judaísmo, é dividido em 4 partes. 5 partes, para melhor dizer, 5 partes ou 5 livros. Esses 5 livros, nós aqui chamamos de Pentateuco, que são 5
5 livros que referem-se ao livro da lei. Então, eles literalmente usam todos esses 5 livros como base dos seus ensinamentos dentro da lei de Deus. Mas não é sobre a lei que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre muitas coisas que são importantes aqui no livro de Tessalonicenses. Como hoje é uma introdução do livro, primeiro a gente tem que entender, você precisa guardar que o livro tem a autoria do apóstolo Paulo. Então, a carta, tanto de 1 Tessalonicenses como 2 Tessalonicenses, ela é escrita pelo apóstolo Paulo. Então, isso aí você tem que guardar. A quem escreveu Tessalonicenses? O apóstolo Paulo. Ele que escreveu essa carta aos crentes que ali habitavam e que ali moravam. O versículo 2 diz o seguinte, ele continua falando da questão da saudação, mas ele diz, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo está falando, eu oro diariamente por vocês. Por quê? Porque a igreja, literalmente, ela vivia conflitos, como na igreja moderna. Sempre existiu conflito na igreja. Sempre existiu aqueles que eram desobedientes, que queriam implantar seu modo de pensar, seu modo de agir na igreja. Uma desses exemplos é a carta de 1 Coríntios, quando Paulo fala que lá existiam quem? Os filósofos, os doutores estavam em Corinto. Corinto era uma igreja que tinha homens estudados, que queriam trazer a filosofia grega para o meio do evangelho. Eles queriam romantizar o evangelho. E Paulo disse, eu não estou aqui para pregar um evangelho de palavras que seja bonita, que chame atenção. Não, o evangelho ele é verdadeiro e ele é aquele que confronta a vida pecaminosa do ser humano. Então Paulo está dizendo, fazendo menção de vós em nossas orações. Ele está dizendo, eu estou orando por vocês. Então é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Quantas vezes nós oramos pelos nossos irmãos quando oramos? Ou só oramos por nós, pela nossa casa, pela nossa família? Às vezes nós, quando dobramos o joelho, que é raro às vezes a gente dobrar o joelho, vamos ser sinceros, mas quando a gente dobra o joelho e vai orar, a gente só lembra da gente. A gente não lembra do outro. A gente não ora pelos outros, a gente ora só pela gente. A gente ora para Deus dar uma bênção, para abrir uma porta, para prosperar na nossa vida, para isso aqui, para o filho, para o neto, para quem for. Mas não oramos pelo nosso próximo. Não oramos nem sequer pela igreja. Esquecemos até da igreja. Esquecemos que a igreja, que nós temos uma missão de orar pelos outros. Isso é uma coisa que é bíblica. É uma ordem da Bíblia. O real sentido da oração é orar pelo outro. É orar pelo próximo. Não é orar por nós mesmos. Porque nós mesmos já estamos numa vida de comunhão com Cristo. Nós oramos, pedimos, mas a grande essência da oração é orar pelo próximo. E quando nós oramos pelo próximo, nós vamos abençoar o próximo e vamos também ser abençoados por Deus. Porque Deus tanto abençoa aquele a qual estamos orando,
como abençoa também a nossa vida. Versículo 3, lembrando-os sem cessar da obra da vossa fé. Então aqui a gente vai começar com o primeiro ponto que eu quero passar para vocês. Primeiro ponto que eu quero passar para vocês, isso aqui é muito importante. Você sabia? Não existe fé se ela não tiver relacionada à obra, à atitude. A fé ela precisa ser operosa. Ela tem que ter uma operação da fé. Ela tem que ter a prática da fé. Não adianta eu falar, eu tenho fé, mas eu não pratico a fé. Eu tenho fé, mas eu não faço nada relacionado à fé. Eu só tenho fé para sair para a igreja, para vir para o culto, para vir cantar, para vir pregar em um púlpito, mas você não tem fé para poder ajudar, para poder aconselhar, para poder pregar o Evangelho. Às vezes a gente pensa que pregar o Evangelho é estar aqui em cima do púlpito. O pregador. Não, isso aqui não é pregação de Evangelho, não. Isso aqui é um culto público, isso aqui é um sermão público. Porque pregar o Evangelho é individual. Você sabe o que é pregar o Evangelho? É você se assentar com alguém e falar de Jesus. Porque nós temos o costume de se assentar com as pessoas a falar de tudo. A gente ri, brinca, fala de futebol, fala de um montão de coisa. Mas qual é a vez que a gente para falar de Jesus para alguém? E tem mais, tem gente que é curiosa e quer saber sobre Jesus. Você vai sentar com uma pessoa, tem gente que não quer ouvir nada de Jesus, mas tem gente que quer ouvir alguma coisa de Jesus. Você vai sentar com pessoa, tem gente que vai perguntar para você, me fala aí, o que Jesus fez? Qual foi a missão de Jesus? O que ele veio fazer no mundo? Aí você tem que estar preparado para responder isso aí para ele. Ele vai perguntar para você, quem foi Jesus para você? Você vai ter que responder quem é Jesus para você. E literalmente as pessoas vão responder, Jesus é o salvador da minha vida. Jesus é quem me salvou da vida pecaminosa, é quem me deu a salvação. Mas isso não é uma resposta direta. Você tem que falar realmente o que é Jesus. E o que é Jesus para nós? É só o Salvador? Salvador é uma coisa muito artificial. Jesus, ele é simplesmente Deus. Jesus, para mim, é Deus. E eu tenho convicção de que ele é Deus. Só que tem gente que nega, fala assim, não, Jesus era um homem. Jesus era um profeta. Jesus era isso. Os TJ vão dizer que Jesus era um Deus, mas um Deus com letra minúscula. Aí as pessoas vão perguntar para você, o que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo para você? Você fala, o Espírito Santo é aquele que me regenera, que me convence que sou pecador. Isso aí é artificial. Nós vamos responder, o Espírito Santo é Deus. Mas que é isso? É Deus. O TJ diz que ele é a força ativa de Deus. Mas nós temos convicção de que o Espírito Santo é Deus que está presente dentro da nossa vida. Dentro de nós temos a marca do Espírito Santo dentro de nós. Então ele é o Deus
está guiando a igreja, ele é o Espírito Santo. É aqui que entra o grande mistério da palavra Trindade, que alguns negam, dizendo até que a Trindade foi fundamentada pelo catolicismo. Já vi pregadores falando assim, eu não creio na Trindade, porque a Trindade é ensinamento do romanismo. O romanismo que criou a doutrina da Trindade. Alguns chegam a dizer, como é que eu posso crer na Trindade? Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus único. E aí, como é que nós vamos responder isso para uma pessoa que nos pergunta sobre o que nós acreditamos sobre a Trindade? Porque ele está falando de obras, você tem fé. Mas será que você tem capacidade de ter a obra da fé dentro de você? O que é a Trindade? Qual é a relação da Trindade e qual é o verdadeiro teor da Trindade? A Trindade é um único Deus, distinto em 3 tempos diferentes. Deus, Criador, aquele que está sobre o trono, que nunca saiu do trono. Jesus, Deus que se fez carne e habitou entre nós. Deus. E o Espírito Santo, aquele que ficaria como consolador da igreja, para manter a igreja no alvo do Evangelho. Então, é 3 pessoas distintas, mas um único Deus que opera em 3 tempos diferentes. Isso é Trindade. Único Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é sobre a questão da obra da fé. A fé precisa ser praticada. Não adianta eu vir para o culto, cantar, louvar e não ser praticante da fé. Por quê? É um trabalho vão se nós não praticamos a fé. Se nós não pregamos o Evangelho que nós acreditamos. Que nós deixamos passar e as oportunidades que a gente tem de pregar, a gente não prega. A gente quer brincar, quer zoar com as pessoas, mas não falamos do amor de Jesus. Ele diz, lembrando-os sem cessar da obra da vossa fé. Então veja que a fé tem que ser uma obra feita, tem que ser algo que realmente ele proporcione a atitude que você está tomando pela fé. E ele está dizendo, e do trabalho da caridade. Aqui está falando do trabalho do amor. Caridade é traduzida, muitas das vezes, para amor. Isso aqui não está falando de um amor sexual, está falando de um amor entre você e Deus. E do amor de Deus para conosco. Um amor fraterno, de fraternidade, de companheirismo, de comunhão que temos uns com os outros. Então isso aqui tem muitos textos essenciais sobre isso. Por exemplo, vamos ler. Porque nós precisamos de ter uma vida fundamentada, precisamos ter uma vida que esteja dentro do padrão da Bíblia. Então, se nós queremos entender a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia. Vamos lá. Romanos, capítulo de número 5.
5. Nós vamos ler aqui os versículos do 2 ao 5. Pelo qual também temos entrado pela fé, e a esta graça no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Veja só que Paulo, ele mais uma vez aqui, em Romanos, ele está falando essa mesma coisa aqui no texto de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, que nós acabamos de ler. Ele está falando sobre 3 atitudes que precisamos tomar para ter uma vida cristã saudável. Porque o que está precisando no meio cristão, na atualidade, é uma vida cristã saudável. E para nós termos uma vida cristã saudável, nós precisamos ter esses 3 pilares que são importantes. O primeiro pilar é o quê? Fé. Esse é o primeiro pilar. Sem fé, nós não agradamos a Deus. Segundo pilar, esperança. Qual é a nossa esperança? Qual é a esperança que você tem? Você tem a esperança de morar no céu. Você tem a esperança do arrebatamento da igreja. Você tem a esperança de uma vida eterna com Deus. E o amor. Veja que Paulo ele chega a dizer que esses 3 pilares, esses 3 dons, são muito importantes. Mas o maior deles é o amor. O mais importante é o amor. Todos eles são bons e importantes, mas o amor tem que permanecer. Vamos mais um outro texto do apóstolo Paulo, lá, Gálatas, capítulo 5, também, versículos 5 e 6. 5 e 6. Porque pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. A fé que opera por, na linguagem mais popular, amor. Então nós não podemos praticar fé sem amar. Então Paulo está dizendo que o mais importante de tudo que é relacionado, tanto à fé como à esperança, é termos um coração amoroso, caridoso para com o próximo. Veja só o que Paulo está nos ensinando. E seria bom se cada cristão parasse para pensar nisso aqui. Porque nós não temos visto essas atitudes no cristianismo moderno do século XXI. Não temos. Me diga uma igreja que prega a caridade e pratique a caridade. Eu estou falando praticar caridade sem o uso da mídia. Porque fazer caridade com o uso da mídia é uma coisa. Para poder fazer propaganda do ministério é uma coisa. Eu posso aqui arrecadar 1000 cestas básicas e ir lá para o Rio Grande do Sul, que está tendo necessidade, chegar lá, começar a entregar a cesta básica, bater as minhas fotos lá com as pessoas que eu estou dando a cesta básica aqui. A gente está ajudando. Estamos ajudando, estamos dando, a igreja aqui está... É uma propaganda.
que fazer, independente de termos ou não termos, nós precisamos ter a caridade. O que fazemos por caridade, nós não podemos mostrar a mão esquerda o que a mão direita está fazendo. É verdade. Caridade é você, mesmo sendo humilde, você tem capacidade de saber que o outro é uma pessoa que está necessitando mais do que você. E você pode, por exemplo, eu tenho na minha casa 10 quilos de arroz. Eu sei que 10 quilos de arroz talvez não vai dar para o mês todo para mim. Mas eu vejo uma pessoa que não tem nem 1 quilo de arroz. Eu pego 5 daqueles 10 quilos e dou para aquela pessoa, porque eu vejo que ela está necessitada mais do que eu. É ter fé, porque ao você fazer isso, você sabe que você está ajudando com aquilo que você talvez vai ter uma falta física no meio do mês. Mas o Deus que está vendo você fazer aquilo por amor, por caridade, Ele vai suprir a tua necessidade. E isso é a prática da fé. Então, o que Paulo está dizendo é que nós precisamos aprender esse segredo para sermos uma igreja verdadeira. Porque título denominacional não nos faz igreja. Nome de igreja Assembleia de Deus não faz de nós uma igreja, mas a prática da fé, a caridade e a esperança nos faz uma igreja revolucionária. Então, a gente está vendo aqui no texto, olha que coisa interessante. Ele está dizendo, ó, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. E ele diz, ó, porque em Jesus Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma. A lei judaica ou tanto a lei judaica como aquilo que as nações gentílicas praticavam, não tinha valor nenhum para Cristo. Não tinha. Circuncisão, para Cristo não tinha mais valor. A circuncisão é uma lei ordenada lá no Antigo Testamento, que Abraão fez, que os patriarcas fizeram, mas a circuncisão, aqui na época do Paulo, para Cristo, isso não tinha valor algum, porque isso era apenas uma marca na carne. O que precisava era ter uma marca no coração, no espírito, de mudança de vida e de caráter. Paulo está dizendo, ó, vocês precisam mudar o caráter de vocês. Não adianta pregar o evangelho e ter um caráter duvidoso. Porque tem muita gente aí que prega que é uma maravilha, mas só vive cometendo atrocidades no meio cristão. Tem gente que acaba de pregar aqui, prega até uma mensagem que você fica, sente a presença de Deus e tal, você dá glória a Deus, aleluia, mas quando você encontra ele ali na rua, ele está xingando palavrão, está falando um montão de coisa, está fazendo o que o mundo faz, e depois está pregando a palavra. Isso é o quê? Falta de fé e prática da esperança e do amor. Vamos para um outro texto. Colossenses 1, dos versículos 1 ao 8. Colossenses capítulo 1, versículo 1 ao 8. Hoje a gente está mexendo na Bíblia, porque o tema é proposto, porque o tema que nos foi proposto nessa noite para nós falarmos nesse culto de ensino é sobre o fortalecimento da nossa fé com a esperança da segunda vinda de Cristo. Colossenses
Colossenses 1, do versículo 1 ao 8. Colossenses 1. Eu vou ler aqui para a gente. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus Pai, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Portanto, ouvimos a vossa fé em Cristo e da caridade que tendes para com os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, a qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em um mundo que já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Note-se aí, irmão, que está se falando praticamente a mesma coisa do texto que nós lemos. Tanto aqui, em 1 Tessalonicenses, como nos textos que nós lemos, aqui também de Romanos, como lemos em Gálatas, Colossenses, é o mesmo assunto que Paulo está falando para igrejas diferentes. A igreja estava o quê? Em regiões diferentes. Mas a mensagem do Evangelho era o mesmo. A preocupação de Paulo era a mesma com todas as igrejas. Então, nós, como servos e servas de Deus, precisamos nos preocupar com a vida espiritual de cada pessoa. Cada pessoa. Porque se nós não nos preocuparmos com a vida espiritual das pessoas, nós não estamos praticando a fé. Não estamos. Por exemplo, nós temos pessoas que vêm capengando para a igreja. E quando essa pessoa se afasta da igreja, talvez ela se afasta porque não teve força para continuar, nós simplesmente, em vez de procurar ajudá-la, nós abandonamos. A igreja do século XXI ela tem um grande problema de abandonar as pessoas. Eu já vi pastor chegar para mim e dizer, eu não vou atrás de fulano de tal, não, porque fulano de tal é conhecedor da palavra. Se ele não quer, é problema dele. Mas nós, como a igreja, Paulo está dizendo, se nós temos a obra da fé e a caridade, a gente tem que persistir, porque Deus pode transformar a vida dessa pessoa por intermédio da fé. E Deus só vai transformar essa pessoa se nós, como igreja, formos insistentes no amor. Porque quando nós deixamos de procurar os nossos irmãos fracos na fé, nós estamos deixando de amá-los. A verdade é essa. Eu não estou falando que amor é aceitar o que ela está praticando. Não, nós não temos que aceitar o que ela pratica. Se ela está adulterando, se prostituindo ou fazendo coisas erradas, ela vai ser cobrada. Mas nós não podemos abandoná-la. Nós precisamos resgatá-la para que ela possa sair do buraco que ela se meteu. E isso só acontece com a caridade, com aquele que tem um dom de amar de verdade. Porque dom de amar não é todo mundo que tem, não.
Tem gente que prega, mas não ama. Tem gente que ministra, mas não ama. A única hora que a gente pode deixar de ir atrás dessa pessoa é se ela resolveu ir para um outro ministério. Aí, se ela foi para outro ministério, ali ela vai para aquele grupo. Então, quem tem que velar pela vida dela espiritualmente é o grupo que ela está. É a congregação que ela está. Agora, enquanto ela estiver em cima do muro, não estiver em lugar nenhum, estiver em casa, nós temos que insistir para que essa pessoa não caia definitivamente na mão do diabo e vá para o inferno. Eu ouvi falar que no máximo 3 vezes. A pessoa não quiser. Não, mas isso aí é coisa do homem. Não tem isso na Bíblia, no máximo 3 vezes. A Bíblia diz que o amor, ele é incondicional. Não tem condição para você amar. Ele é insistente. É. Hã? Então ninguém me amava não, porque eu me afastei, ninguém me procurou. Não, É um grande erro da igreja. Quando a pessoa se afasta e a igreja não procura, se a pessoa se afasta da igreja e não procura, é porque a igreja não foi ensinada dentro desse evangelho aqui que a gente está lendo hoje. Porque tem muita gente que não lê a Bíblia, simplesmente fala o que tem na teia. Eu fui lá, não quis ver, eu fiz a minha parte, né? O que acontece? Se você é um leitor da Bíblia, você vai entender o que é o Evangelho. Evangelho não é isso aí que a gente está vendo aí no século XXI, não. De igrejas lotadas de gente, mas sem compromisso. Evangelho é humanidade cristã, é comunhão até o dia da morte, na tribulação, na angústia, seja onde for, é comunhão definitiva. Isso é evangelho. Não é o evangelho que, no primeiro vento que vem, a igreja fecha as portas. Porque tem um monte de igreja que fechou as portas porque não soube o que era verdadeiramente o evangelho. Verdade. O que eu estou vendo de igreja aí com placa de venda. Ali mesmo nas casinhas tem uma lá que está vendendo 100 mil. Mas nas casinhas. O que você acha que quando um cara vende igreja? É porque está vendendo prédio. Ele não está vendendo a igreja, né? Ele está vendendo o prédio. O prédio onde funcionava a igreja, onde se reunia cristão. Ele está vendendo o prédio. Então, o prédio, infelizmente, o pastor Paulo, vou ser sincero com o amado irmão. Prédio é uma coisa que tem dono. A igreja não tem dono, mas o prédio tem. Mas qual é a classificação por Deus quando nós vendemos uma igreja? Nós aqui em cima temos aquele pastor que vendeu a igreja com tudo dentro, aquele todo. Aí ele agora quer voltar para reconciliar e o pessoal botou um pé atrás com ele, né? Mas aquele negócio, eu particularmente, eu acho que templo evangélico não deveria ser vendido. Deveria ser passado para um. Por exemplo, se você fracassou como pastor, você simplesmente pega e passa para um outro pastor. Vai lá. Nem que você fala assim, ó, eu vou passar, mas eu quero receber um salário simbólico, que eu fui pastor aqui há muito tempo. A igreja pode dar todo mês um salário para ele, mas a igreja fechar e ele passar a vender a igreja, e muitas das vezes, quando dá sorte de vender para um outro pastor, ainda vai, porque o outro pastor vai abrir uma igreja ali e vai continuar pregando o evangelho. E quando vende para um bar, e quando vende aí para outra coisa que não é igreja, seria de Deus o quê? O certo, normalmente, quando um pastor fracassa na fé, é ele reunir com um membro, porque pastor, para ele ser pastor, ele tem que ter membro na igreja, né? Se ele não tem membro na igreja, ele não é pastor. Porque, por exemplo, eu tenho título de pastor, hoje eu não estou pastoreando igreja, mas todo pastor tem que pastorear. Todo pastor, todo aquele que tem título de pastor, ele só é pastor reconhecido quando ele pastoreia.
Se eu sou pastor, estou numa igreja como auxiliar lá, não tenho responsabilidade, só dou bênção apostólica, eu não sou pastor diante de Deus, eu sou pastor só diante dos homens. Porque eu só passo a ser um pastor reconhecido no dia que eu começo a pastorear, ensinar, discipular, visitar doente, visitar pessoas que estão afastadas. Isso é o trabalho do pastor. Eu já vi pastor falando assim, pastor não gera ovelha. É uma grande besteira o cara falar isso. Porque o pastor, ele não gera, realmente, ele não vai, ele sendo um pastor simbolicamente, ele não vai, por exemplo, o pastor não tem relacionamento com as ovelhas para nascer uma ovelha. Ele gera, mas ele vê as ovelhas serem geradas uma a uma. Tem aquele dizer que o pastor dá vida pela ovelha. O pastor verdadeiro é aquele que cheira a ovelha. Porque ele está tão acostumado a estar no meio das ovelhas, que quando ele chega na sua casa, ele está com o cheiro das ovelhas. Isso é o pastor. É aquele que se mistura às ovelhas. Então, o pastor que não se mistura às ovelhas, que só quer ficar sentado aqui no altar, mostrando que ele é uma coisa que ele não é, não adianta. Eu me lembro que não adianta, isso não é pastor. A minha esposa ficou um pouco doente, eu fui chamar o pastor dela. Aí liguei para ele, quando cheguei na casa dele, ele pagou a casa toda, ligou o celular, não tinha como falar com ela. Eu falei, eu voltei, pastor, acho que não minha casa. O pastor ele tem que estar preparado para qualquer hora da noite, uma emergência. Por exemplo, você é pastor, você está na sua casa pensando que você vai descansar, chega lá uma pessoa oprimida pedindo para você sair de casa para orar por ela de madrugada. Você, como pastor, não pode negar, não. Você tem que sair e ir na casa dessa pessoa orar. Jesus. Você não é pastor? Não escolheu isso? Então você tem o trabalho de ir na casa da pessoa. Ainda que você esteja cansado, morto de cansado, trabalhou no dia seguinte, trabalhou no dia anterior, vai trabalhar no dia seguinte, mas se você foi e aceitou o chamado pastoral, você tem que estar preparado a qualquer hora da noite para uma emergência no meio das ovelhas. Você é pastor. Porque nós temos exemplo daquelas 99, né? Faltou uma ali. Ele largou as 99 lá no aprisco e foi atrás da ovelha que estava perdida. Deixa pra lá, elas estão me caminhando. Então, isso daí isso é o ministério do pastor. É ir atrás daqueles que estão perdidos. Não, aí Mas ela fez sua parte. o ele das meninas, cometeu também. Ela tirou a sua responsabilidade. Bem, vamos lá, vamos ler mais um texto da Bíblia. 1 de Coríntios 13, 13. 1 de Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, a caridade, esses três, mas o maior desses é a caridade. Veja só que ele faz por dizer que entre a fé e a esperança, o maior de todos é o quê? O amor. Então, eu posso ter a fé de transportar montes. Eu posso ser um esperançoso da vida. Mas se eu não praticar a caridade, as duas primeiras não valem nada. Não vale nada. Então a gente tem que aprender que para vivermos uma vida cristã saudável, nós precisamos praticar a fé, a esperança e o amor. O amor, a Bíblia diz que o amor tudo sofre. Então, por amar, de vez em quando a gente vai chorar. A verdade é que ovelhas vão se levantar,
vão te caluniar, vão te atacar. Mais fácil hoje. Mas mesmo assim, com todo ataque, nós não podemos deixar de amar. Eu vejo pastores hoje processando ovelhas. E ovelha processando pastor. Mas a vida cristã, a gente não pode levar para a justiça dos homens. A vida cristã tem que ser tratada no nosso meio. Paulo falou isso na igreja de Corinto. Tinha um grupo na igreja de Corinto que queria entrar em processo jurídico. E Paulo falou, você quer levar os irmãos na fé para a lei dos homens? Isso era totalmente proibido. Então, isso é uma classificação. Primeiro nós devemos entender que a fé ela precisa ser operosa. Então a palavra fé, ela é muito importante, porque ela é a esperança que nós temos daquilo que a gente ainda não tem nas mãos. Porque ter fé é acreditar naquilo que ao nosso crer é impossível. Por exemplo, você crê que uma pessoa em câncer, em fase terminal, pode ser curada por Deus? É uma coisa impossível para os homens. Mas para nós, pela fé, é possível. A fé tem poder de restaurar vidas. A fé tem poder até de ressuscitar mortos. Mas nós precisamos ser praticantes da fé. Precisamos ser praticantes da fé. Vamos lá para a Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 18. 2:18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha só o que o apóstolo Tiago está falando. Aqui já não é Paulo. Aqui quem está falando é Tiago. Há aquela discussão, para mim ter fé eu não preciso fazer nenhuma obra. Será? É isso que a Bíblia ensina? Ao contrário, a Bíblia diz que a fé tem que ter obras. Ela vive junto com as obras. Já vi muita gente falando assim, não precisa de obras. Não precisa fazer. Eu já tenho a fé. Mas se você tem a fé e não pratica as obras, não tem nenhum sentido. Porque para você mostrar que tem fé, você precisa fazer as obras. A obra sem fé é morta. E assim a fé também sem as obras, mas também é uma coisa morta. Não tem sentido você ter fé secreta. Porque tem gente que tem fé secreta. É o crente 007. Agente secreto. Ele é crente na igreja, mas ele não tem capacidade de ser crente no ambiente de trabalho, na escola, aonde ele anda. Tem gente que nem sabe que ele é crente. Ele vai para o trabalho, ele chega lá, bota o uniforme dele, aí xinga palavrão, e fala de futebol, e faz um montão de coisa. Nunca falou que era evangelho. Aí um dia, por exemplo, igual onde eu trabalhava na obra lá no Galeão, tinha um irmão lá que era agente secreto de Jesus. Aí ele brincava com todo mundo. Aí lá tinha aquele negócio do culto todo dia na hora do almoço, né? Na hora do almoço tinha um culto
lá dos irmãos lá que eles faziam, aquele horário de almoço, os irmãos, tinha até um púlpito que eles fizeram de madeira lá, que todo dia na hora do almoço era feito um culto. Mas esse irmão nunca tinha ido uma vez no culto. 1 ano e pouco trabalhando lá. Ninguém sabia que ele era cristão. Aí um dia, entrou um outro irmão da igreja dele, Pai do Senhor, irmão. Eu falei, irmão é crente. Crente secreto. Crente secreto. Ele nunca falou para ninguém que ele era crente. Tem crente assim. Mas Tem crente que não fala que ele é crente. Hã? Ele lembrou depois que era crente. Não, ele lembrou não. As pessoas que entregou ele. Porque para todo mundo lá ele era um funcionário normal, porque não tinha. Mas ele era crente, batizado. E falava que ele era até pregador da igreja dele, mas nunca se misturou com a gente. Nunca se misturou. Tinha um comportamento de cristão ou... Ele zoava pra caramba. Tá, era um zoador. Sabe, zoador. Sabe que crente zoador é um problema sério, né? Eles querem uma coisa, né? O zoador. Brincava com todo mundo, falava das mulheres que passavam, das meninas que trabalhavam lá no quarto, menina bonita, ficava comissão das mulheres. Quando eu entrei no ônibus, aí eu fiz o meu. Só que não adianta, uma hora acaba caindo a ficha. Não tem jeito. Depois ele se descobriu que era crente. Nada, ele continua sendo a mesma pessoa, não mudou nada. Eu fiz a minha primeira entrevista com a minha psicóloga, ela falou assim, me disseram que você é crente. Eu falei, sim. Ela falou, se você está roubado, porque tanta mulher que vai deixar seguro. Agora tinha uma lá que era da Cristã do Brasil, que ele também não se unia com a gente, porque a Cristã do Brasil não se une. Então ele era membro da Cristã do Brasil. Toda vez que ele chegava, já era o oposto. Ele já chegava lá na hora que ele estava trocando roupa no vestiário, ele dobrava o joelho lá no meio de todo mundo e ia orar. Ele só orava de joelho. Ele falava que oração não pode ser em pé, só pode ser de joelho. De joelho é melhor. Só orava de joelho. Aí os irmãos falavam assim, enquanto os irmãos, lá todo dia tem um tal de DDS, que era, a gente dava a mão para orar, pelo menos o Pai Nosso antes de começar a trabalhar. Ele não chegava na hora do DDS, só para poder não orar em pé e com mão dada. Ele só orava lá dentro do vestiário, na frente de todo mundo ele dobrava o joelho. Não tinha vergonha não, o cara estava trocando de roupa e ele estava orando de joelho. E ele era da Cristã do Brasil. Tinha um outro lá que entrou que era da igreja adventista, nunca foi trabalhar no dia de sábado. Tomava falta todo sábado, mas não ia trabalhar. Então tem uns que são secretos, mas outros que mostram a sua fé de uma forma que os pessoal chamam eles de fanáticos. Glória a Deus. Chama eles como fanáticos. Então, a fé tem que ter as obras. Mas isso é uma coisa boa. Desce todo mundo no joelho e na hora que levanta todo mundo junto. Então o irmão da Adventista, ele conseguiu ficar na empresa 6 meses, não sei como que a empresa segurou ele. Ele não ia sábado de jeito nenhum. Desce todo mundo junto. Porque lá trabalhava sábado até meio-dia, ele tinha que ir trabalhar no sábado, mas ele não ia de jeito nenhum. Todo sábado ele tomava falta. Porque a empresa todo sábado ele faltava mesmo lá e era cortado mesmo no salário dele, porque ele faltava no sábado, que era obrigatório trabalhar sábado até meio-dia. Mas ele não ia, porque tinha convicção da fé adventista dele. Não posso trabalhar no sábado. E a Bíblia fala que nós não sabemos. A Bíblia fala de Não, nós não temos essa obrigação de guardar sábado. Guardar sábado, para mim, é um ato do judaísmo. O judeu tem a prática de não trabalhar no sábado por uma questão da lei. A lei proíbe os judeus trabalhar dia de sábado, a lei. Mas os gentios nunca tiveram essa obrigação. E nós não somos judeus. Nós somos um povo gentio. Agora somos igreja. Mas a igreja não tem nada a ver com o judaísmo.
Então esse negócio do cristão ficar trazendo símbolo judaico para dentro da igreja, aí eu boto uma castiçalzinha aqui, aí eu boto uma arca aqui, aí eu boto um montão de símbolo judaico. Isso aí para mim é crendice de judaizante, querendo judaizar a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é presa a essas coisas. Não é presa a essas coisas. A igreja de Jesus é livre para pregar o evangelho com liberdade, sem a obrigação da observância das leis cerimoniais judaicas. Então a gente não está aqui para viver judaísmo. Eu já vejo pastores aí botando roupa sacerdotal, eles botam aqueles roupão mesmo colorido de sacerdote, botam aquelas toucas de sacerdote, pastor deixando a barba crescer. Pastor com a barba maior do que a barba do Bin Laden, porque está querendo judaizar a igreja. E a igreja não pode ser judaizada. A igreja de Cristo ela é livre, ela tem liberdade. O Evangelho nos traz por uma vida de liberdade. Uma vida de liberdade. Lógico que liberdade não é libertinagem. É bom vocês entenderem uma coisa. Liberdade é uma coisa. Libertinagem é outra. O que é libertinagem? É fazer a vontade da carne. É praticar prostituição, lascívia, adultério. Isso é libertinagem. A igreja não convive com a libertinagem. A igreja ela é livre, mas a liberdade da igreja traz a igreja para uma vida de integridade e comunhão para com Deus. Então a igreja não pode... A igreja que usa aquele negócio, né? Aquele pano branco, né? É véu. Eles falam que é véu. Tem uma outra coisa que eu preciso falar com vocês. É até bom falar sobre esse assunto. Tem gente que achando que véu é consagração. Véu não tem nada a ver com consagração, não, gente. Na Bíblia, sabe por que as mulheres de Corinto usavam véu? Para se diferenciar. Porque muitas delas tinham a cabeça rapada. Por isso que elas botavam véu. Paulo diz que o cabelo foi dado no lugar do véu. Então o véu da mulher é o seu cabelo. Mas se ela corta e tosqueneia o cabelo, para ela estar numa reunião de oração, ela era obrigada a botar o véu. Não era uma questão de consagração, é porque ela tinha que cobrir a cabeça, porque o cortar da cabeça da mulher, na época do costume de Corinto, era um ato de, vamos dizer, o que a gente pode dizer? Era um ato que a mulher estava cometendo, ela poderia dizer que ela seria uma mulher qualquer da vida. Qualquer da vida. Então, se ela queria profetizar, ela tinha que estar com a cabeça coberta. Isso é uma regra de lei até hoje no Oriente Médio. As mulheres árabes, elas continuam cobrindo a cabeça com véu. E isso aí é um costume diário, não era só dentro da reunião de igreja, não. Na rua, ela tinha que andar com a cabeça coberta. Só uma mulher com a cabeça coberta 24 horas por dia. Ela só poderia tirar o véu quando ela estivesse na intimidade com o marido. Fora disso, andando em qualquer lugar da rua, ela tinha que estar com o véu sobre a cabeça. Qualquer lugar. Mas isso não era doutrina e nem consagração. Era uma questão de costume da época. Eu já vi a irmã falando aqui, que Deus mandou eu pôr o véu. Meu irmão, não tem isso na Bíblia. Jesus não mandou fazer isso na Bíblia. Para mim acreditar que Deus mandou, tem que estar na Bíblia. O sentimento do Espírito seria válido. O sentimento do Espírito seria válido. O quê? O sentimento do Espírito seria válido. Sentimento do Espírito. Como assim? Deixa eu falar. O sentimento de você fazer algo para Deus do Espírito seria válido. É válido. Todo sentimento é válido. Para você. Não para outro. Você não pode botar uma regra que você está fazendo
nem outra pessoa. A coisa particular. É a coisa particular. É. Se a irmã cismar de botar o véu, falar assim, eu senti de botar o véu, é particular dela, ela não pode obrigar as outras irmãs a fazer a mesma coisa. Mas seria o sentimento do Espírito que Ah. ela adquiriu? Seria o sentimento do Espírito que ela adquiriu? Não, é aquele negócio, para mim, só é válido na realidade, doutrinamente, aquilo que está aqui na Bíblia. O que passou da Bíblia, para mim, não tem validade nenhuma. Pode a pessoa falar que desceu um anjo do céu para me revelar. Se não tiver na Bíblia, eu não acredito no anjo. Não acredito. Então o apóstolo Paulo diz que ele desça um anjo do céu para poder ensinar outra doutrina, esse seja amaldiçoado. É Paulo que está dizendo. Então eu não posso aceitar aquilo que está fora da palavra de Deus. Porque hoje tem aquele negócio, não, Deus mandou, eu vou estar assim, A pessoa falar que Deus mandou, primeiro ela tem que provar que Deus está mandando aqui, porque tudo que Deus mandou já está escrito. Tudo que é questão de doutrina, daquilo que você deve praticar, já está escrito. Não pode ter mais nada além do que está escrito. É por isso que eu vou para você. O sentimento do bom espírito é você vai obedecer ou não. Por exemplo, eu fiz uma campanha agora, eu ia terminar amanhã. Só que eu não bateu pela sorte. Entendeu? Eu não vou sozinho, é sozinho mesmo. Aí eu fui lá fora, voltei, não me recuso. Então é um sentimento de espírito ao Não é espírito, válido, né? porque você propôs esse sentimento de ir lá buscar, fazer uma campanha, sair para você é válido. Só que, por exemplo, você não pode chegar, irmãos, tem que fazer uma campanha tal, como uma questão de doutrina. Não, isso aí não é doutrina, isso aí é uma coisa de momento. Você pode sentir o desejo, de, por exemplo, fazer um jejum de 24 horas, um jejum de 2 dias, de 3 dias, que eu já vi irmão fazer, sem comer, sem beber. É claro, isso aí você vai fazer dentro do seu limite de que você foi tocado por Deus. Eu já vi, irmãos, quem lembra aqui, o pastor Ricardo, ele fazia jejum, ele dirigia campanha em jejum, antigamente. Ele ia, quando ele fazia essas campanhas, ele ia para o monte, orava, não comia, não bebia, ia fazer campanha de noite, dirigir o culto em jejum. É um risco que nós temos? É, porque você pode ter um problema físico, porque nós não somos Jesus e nem estamos no Monte Sinai para Deus nos alimentar de forma sobrenatural como alimentou Moisés. Porque Moisés ficou 40 dias no monte, mas Deus o alimentava espiritualmente. Jesus ficou no deserto sendo atentado. Ele teve fome quando terminou aquele momento sobrenatural. Quando ele estava no sobrenatural, ele não sentiu fome. Mas quando acabou o momento sobrenatural, ele sentiu fome. Então a gente não pode trazer essas coisas como crendice, porque vira crendice. Ah, eu vou fazer 20 dias de jejum e oração, sem beber, sem comer. Se você fazer uma semana de jejum, direto você vai morrer. Né? A verdade é essa. Se Deus não mandou você fazer isso, não faça não, porque vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Do que tu sente. Tem gente aí que passa mal fazendo 1 hora de jejum. Faz 1 hora de jejum e está passando mal. Imagine fazer 3 dias, 4 dias de jejum absoluto. Estou falando jejum absoluto. Não estou falando aquele jejum que você bebe água, que você parcial, esse tipo de parcial. Estou falando jejum mesmo, de não tocar em nada que é alimento. A gente tem que tomar cuidado, que vira crendice. Crendice não é a aprovação de Deus. Deus não aprova crendice. Deus aprova aquilo que é feito com ordem e decência. Então tudo tem que ter ordem e decência.
Então, se a igreja vai ser convocada para um período de jejum, nós temos que convocar a igreja, ó, vamos fazer o jejum tal dia. Então, esse jejum, cada um vai fazer o jejum da forma que aguente. Porque você também não pode sair pelo limite. Porque o que acontece? O jejum só é válido quando você está com muita fome, meu irmão. O jejum é um período de que você está se separando. Se você fez 3 horas, 4 horas de jejum, se separando, você já está dentro daquilo que a Bíblia já te praticou, te ordenou fazer. Agora, se você quer fazer um jejum prolongado, é um particular de você. Aí, você que tem que arcar com as consequências desse jejum. Tem gente que faz jejum. Aí quando entrega, come mais do que... Outro problema que vai fazer mal, porque a pessoa vai fazer um jejum prolongado. Aí quando chega na hora de comer, bota um pratão quase da montanha do Cristo Redentor, aí quer comer tudo assim de uma vez só. Vai passar mal. Vai passar mal. Aquele que jejua tem que comer devagar. Tem que botar e comer aos poucos, para o paladar, para o organismo começar a aceitar. Porque não adianta você comer rápido. Não adianta comer rápido para dizer que vai matar a fome. Não é assim. Bem, vamos lá, vamos. Jesus. A hora já foi. A hora já foi. Vamos voltar lá. 1 Tessalonicenses, onde a gente leu, para a gente terminar. Vamos terminar nossos estudos. Vai empurrar um pouco, tá bom. Esse nome. Vamos ler versículo 6. Diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Veja o que o Paulo está dizendo. Que aquele povo foi escolhido para serem imitadores dele e de Jesus. Se tem uma coisa que a igreja precisa, é ser imitadora de Jesus. Será que a igreja do século XXI ela tem sido imitadora de Jesus? Nós temos praticado os ensinamentos de Jesus? Você pratica aquilo que Jesus ensinou? Eu vou dizer para você que a maioria não pratica. A maioria não pratica. A gente já começa errado. Quando a gente olha para um irmão que está fraco na fé, a gente julga ele. Jesus nunca julgou os pecadores, você sabia disso? Jesus, ele era contra os fariseus. Vira até o rosto, né? Quem mais Jesus criticou eram os religiosos. Jesus, ele não falava muito com os pecadores, porque ele sabia que os pecadores precisavam ser resgatados. Jesus batia, era nos religiosos. Quem falava assim, ó, tem que praticar isso, mas eles mesmos não praticavam. Glória a Deus. Tem que guardar o sábado. Você lembra daquela mulher que foi curada no sábado? Que eles começaram a criticar Jesus. Jesus está fazendo um milagre no dia de sábado. Não é lícito curar ninguém no dia de sábado. Jesus olhou para ele, vocês são tudo hipócritas. Por quê? Se o boi está no curral no dia de sábado, lá na lama, você vai lá e tira o teu boi no dia de sábado. Por que você não pode curar uma mulher que precisa de uma cura? Era a lei dos fariseus. Eles não podiam trabalhar e curar um doente no dia de sábado, mas podiam tirar um animal de um buraco no dia de sábado. Então qual era a diferença? O animal é mais importante do que uma vida humana? Apesar que hoje na lei, né, o animal está mais valorizado do que o homem. A lei para os animais é muito mais valorizada. Mas o homem
é importante. Deus fez o homem o ser mais poderoso da terra. Sabia disso? Aí você fala assim, o que é isso? O que é o ser mais poderoso da terra? O homem foi feito para dominar o planeta. Só que ele está dominando de forma errada. Quando Deus criou o homem, falou, ó, tudo aqui está sob a sua administração. Então a terra, ela é dominada pelos homens. Só que, infelizmente, os homens se perderam por causa do pecado e continuam se perdendo. Então, está dizendo, feito nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Então a igreja era perseguida. E não era essa perseguição ideológica que nós temos hoje. Hoje nós temos uma perseguição ideológica. Quem está perseguindo a igreja aqui no Brasil é pela ideologia, querendo colocar que a igreja case homossexuais, que a igreja aceite as coisas, os termos deles. Então, isso é uma perseguição ideológica. A perseguição antiga era perseguição mesmo. Paulo chegou a arrastar crente, a matar crente. Qual é o crente aqui no Brasil que morre por causa do evangelho? Pode ter algum lugarzinho aí que tem a perseguição física a crente, mas aqui no Rio de Janeiro não tem. Aqui no Rio de Janeiro o crente é bem recebido quase em todo lugar. Se você sobe em qualquer comunidade aí com uma Bíblia na mão, você é respeitado. Respeitado por ser crente. Agora vai em alguns países, como lá no Oriente, lá com uma Bíblia na mão, para ver se você não é agarrado na hora. Tem mais. Eles não te soltam, não. É prisão perpétua por estar pregando a palavra. Um dia eu recebi um vídeo do Ministério Portas Abertas. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Do Ministério Portas Abertas, que é bom vocês, quando estiver na internet, vocês entrar no YouTube lá e botar Portas Abertas, que você vai ver o testemunho de pessoas que são perseguidas por causa da fé cristã. Pessoas mulheres dando testemunho que eles levaram filhos, levaram marido, estruparam as mulheres, só porque era uma vila cristã. Entraram na aldeia, estruparam as mulheres, mataram os maridos, mataram os filhos, tudo por causa da fé. Mulheres grávidas de que eles fizeram aborto, arrancando o feto de dentro da mulher. Porque ela era cristã. Ao ponto de que algumas mulheres, por causa do amor do Evangelho, vê filhos sendo massacrados na frente para negar a fé. A pessoa, você está com o teu filho, e de repente teu filho é agarrado, e aí você tem a fé em Jesus, mas teu filho talvez não seja crente, mas como é descendente de um cristão, eles vão começar a fazer de tudo para falar assim, ó, nega a fé cristã, ou nós vamos começar a matar teu filho aos poucos na tua frente. Aí começa a arrancar dedo, começa a cortar a língua, tudo, enquanto e falando, ó, nega, se você negar, a gente vai deixar ele vivo, senão ele vai morrer aos poucos na tua frente. Isso é sofrer pelo Evangelho. Coisa que eu acho que nenhum crente aqui do Brasil está preparado para fazer isso. A gente é crente até que ponto? Até que ponto? Pessoal, que coisa, que cena. Deus livre o Brasil de entrar numa ditadura dessa. Imagine uma ditadura de que você vai ver teus filhos morrer na tua frente. Ou então você nega o Evangelho. Ou nega o Evangelho, ou vejo morrendo. Antes de você morrer, ele vai matar
aqueles que você mais ama primeiro, para poder tocar no teu psicológico. E é isso que acontece lá. Se você assistir esses vídeos, vocês vão chorar. Esses vídeos que é pesado. Depois a verídica lá mesmo. Tem gente que não gosta de ver, mas é bom ver para você ver o que é ser verdadeiramente cristão. Quer ser cristão aqui no Brasil? É moleza, irmão. Se tem uma coisa que é fácil aqui no Brasil, é ser crente. Agora tem país aí que só Jesus na causa. Na África, Não é na África não, estou falando Oriente. Na África também. Nigéria, que é um missionário amigo nosso lá da Nigéria, ele contou que a maioria dos nigerianos são muçulmanos, extremistas, xiitas. E eles botam fogo em aldeias que tem criança, escola com criança, por causa do cristianismo. As crianças lá dentro, mostrou a imagem das crianças estudando dentro da escola e eles botando fogo a maioria daquelas casas que tem telhado de palha, aquelas coisas, e a escola lá também assim, muito pobre, eles botando fogo e trancando as crianças dentro da casa para as crianças morrer queimadas. Por causa da fé cristã. E a gente acha que a gente é crente. E a gente acha que a gente tem muita fé. E a gente acha que a gente é cheio do Espírito Santo. Até que ponto a gente é cheio do Espírito Santo? Então você fica com essa meditação nessa noite. Que a gente precisa realmente rever o nosso conceito de cristão. Amar o Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus.